Pessoal, vamos continuar então agora com a parte 2 de tubulações industriais. Bom, as tubulações elas devem ser identificadas, né, para que a gente evite qualquer tipo de problema, né? Então a gente tem que informar as pessoas, né, do tipo de fluido que está escoando nessas tubulações. A norma da ABNT, NBR 6493 de 94, né, é a que regulamenta, né, a forma de identificação das tubulações. Então aqui a gente tem para todos os tipos de fluido possíveis aqui de escoamento até vácuo, né, eletrodutos, então sim as identificações adequadas para as tubulações. Aqui um exemplo, né, por exemplo a tubulação, essa aqui é laranja, né, uma tubulação identificada como para escoamento de ácido. Essa tubulação na cor vermelha para vapor saturado, indicado para incêndio, e essa tubulação preta, combustíveis, né, ou fluidos inflamáveis, combustíveis de alta viscosidade. Né? Então, essas são as principais identificações. Né? Com relação ao escoamento de óleo, né, também há a norma da Petrobras, né, N1522, que é baseada, né, em um código alfanumérico que vai classificar as tubulações de acordo com esse código. Né? Então, o primeiro número, né, desse código é o diâmetro nominal da tubulação. O segundo é o fluido que está escoando. O terceiro é a área onde essa tubulação está aplicada. O quarto é o número de ordem dessa aplicação. E o quinto é a especificação do material. E aí, então, aqui estão os tipos de materiais e aqui os tipos de fluido que vão compor essa identificação da tubulação. Tá? Recomenda-se, então, para tubulação de hidrocarbonetos, né, que o tipo dessa tubulação vai depender do tipo de fluido que está escoando, da temperatura, né? Óleo, é hidrocarboneto, mas ele tem presença de impurezas, ele tem componentes sulfurados, clorados, enfim, então tudo isso vai nos indicar que tipo de tubulação que deve ser usado, né? Então, se eu tiver tubulações com diâmetro de até 1,5 polegadas, é recomendado o uso de solda de encaixe e todos os diâmetros maiores, né? Para todos os outros diâmetros maiores, solda de topo. Né? Ligações aí com válvula são utilizadas aí com solda de encaixe para até 1,5 polegadas, né? E para tamanhos maiores, o uso então aí para ligação de válvulas, as ligações devem ser flangeadas. Para tubulações de hidrocarbonetos, há necessidade de, dependendo do tipo de óleo, se for um óleo viscoso, por exemplo, acoplar em um sistema de aquecimento e isolamento térmico, tá? E para óleos quentes, né, se eu tiver um óleo quente já escoando, somente o uso de um isolamento térmico é necessário para esse tipo de tubulação. Né? Então você pode ter métodos de aquecimento com uma camisa, né, uma tubulação encamisada, onde um fluido de aquecimento vai escoar, né, nessa região entre a parte externa da tubulação e a parte externa da tubulação onde escoa somente o fluido de interesse, por exemplo, o óleo. Né? Então aqui você tem aqui na parte externa o fluido de aquecimento, né? Aqui um purgador para o retorno, né, da água quente. Você pode ter um sistema, uma espécie de serpentinas por fora da tubulação, né, em que você pode alimentar vapor para aquecer. Né? Aqui você consegue ver aqui um outro tipo de aquecimento a partir de resistências elétricas, né? Então você faz o aquecimento da tubulação para facilitar o escoamento do fluido. Outra etapa bastante importante quando se trabalha com tubulações é a parte da inspeção interna, né? Ela pode ser feita aí a partir da passagem de PIGs, né? E usando ou fazendo testes hidrostáticos para avaliar aí a possibilidade de vazamento, né? E a resistência dela a determinadas pressões, né? As principais causas, né? Então isso daí, essas inspeções têm como objetivo principal evitar qualquer
tipo de incidente, né? Então, as principais causas desses incidentes são a interferência de terceiros, defeitos de construção, fabricação, corrosão, a movimento da terra e outros. É importante que ela seja sempre, as tubulações sejam sempre testadas utilizando a norma e dentro dos prazos identificados, né, ou determinados nessas normas. Então, para o projeto aí uma tubulação, né, a gente tem a norma Petrobras N73 e a ANSI B36, né, que vão identificar aí diâmetro e espessura da tubulação, o peso, as especificações da tubulação e dos materiais, o isométrico e a planta baixa dessa tubulação. Com relação a alguns cálculos hidráulicos, por exemplo, o cálculo da velocidade máxima que essa tubulação deve suportar, né? Então a gente tem aqui para linhas monofásicas, a velocidade do líquido vai variar entre 0,9 e 4,9, né? E de gás entre 20 e 26 metros por segundo. Em escoamentos bifásicos, a gente não pode ultrapassar então a velocidade erosional, que é a velocidade que vai fazer com que a tubulação comece a se deteriorar devido à passagem do fluido, causando então a erosão da tubulação. Então a gente tem a API RP14E, que determina então a velocidade máxima, né, que a gente pode ter na tubulação. Isso baseado na massa específica ponderada da mistura, né? Então a gente tem uma mistura, tendo uma mistura, né, um escoamento bifásico, e essa constante C, que vai estar relacionada com o tipo de escoamento, se ele é contínuo ou se ele é intermitente. Também, se eu tiver areia, né, escoando junto com a tubulação, a velocidade máxima deve considerar também a taxa de produção de areia, né, em barris por mês, e aí a gente consegue também determinar a velocidade máxima para uma situação como essa. Com relação ao o cálculo da espessura das paredes, né, a gente vai fazer esse cálculo considerando, por exemplo, aqui um aço, né? E temperaturas de até 485 graus, né? E aí os valores do coeficiente de redução, da tensão admissível do material, né? Na temperatura de projeto, e do somatório das margens de corrosão, isso são tabelados, e aí a gente tem essa equação em função da pressão interna de projeto, do diâmetro e do diâmetro do tubo e do coeficiente da eficiência da solda. E aí a gente consegue então determinar a espessura da parede. E por último, né, o cálculo do carregamento do tubo, né? O, o carregamento do tubo está relacionado com, obviamente, com o peso do tubo, né, com o tipo de fluido que eu tenho, porque cada fluido vai ter um peso diferente, né, com a quantidade de fluido que tá escoando, então com o volume desse fluido e com a massa específica do fluido. Então a gente consegue determinar o carregamento, né, do tubo baseado aqui na norma ANSI-ASME B31. Tá? Então a gente finaliza aqui o conteúdo a respeito de tubulações.